Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 22. Está escrito: E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: Ei-lo aqui, ei-lo ali, não vades nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Assim será também o Filho do Homem no seu dia. Verso 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo-a. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça-os a tomá-los. Da mesma forma, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perdê-la, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite, estando dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo em uma, será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e um será deixado. E respondendo disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. O texto que nós acabamos de ler, ele fala a respeito da vinda de Jesus. Na verdade, Jesus Cristo, ele já veio à terra. A história da Bíblia, ela conta que quando Adão peca, naquele momento em que Deus ele vem no paraíso e começa a falar com Adão e Eva, ele dá o juízo à serpente, a Adão, e a mulher ele vira e diz que do fruto dela nasceria um, que ele iria esmagar a cabeça da serpente e ela iria lhe ferir o calcanhar. Adão foi o primeiro homem criado na terra, como todo mundo conhece a história da Bíblia. Depois de muitos anos, a gente não sabe exatamente quanto tempo, a Bíblia diz que nasce um menino em Belém, chamado de Belemita, Jesus Cristo. Nele veio se cumprir tudo o que estava escrito desde Gênesis até Malaquias, desde o início da história até as profecias, aquilo que está registrado nos profetas acerca daquele que viria para libertar o povo de Israel, para transformar a vida humana. Quanto tempo se passou isso aí a gente não sabe, a Bíblia não diz. Mas com certeza muitos anos. Então quando Deus ele estabelece um plano de salvação para a humanidade, ele começa no paraíso e ele termina na cruz do Calvário. No momento que Jesus morre, logo depois, 3 dias, ele ressuscita e aí sim, quando ele sobe aos céus, começa a executar-se esse tempo. Aí você me pergunta, mas de que tempo que você está falando? Do tempo que nós acabamos de ler. A partir do momento que Jesus Cristo subiu aos céus, ele determina que mais uma vez ele iria vir à terra, ele iria voltar. E ele começa dizendo isso de uma forma não muito agradável, porque ele disse que as pessoas iriam ouvir sobre a sua volta, e muitos iriam falar: Jesus está aqui, Jesus está ali, Jesus está lá. E ele diz assim: olha, não acreditem, não corram dessa forma, porque a vinda do Senhor ela será visível a todos os olhos, todos os verão, quando ele voltar, de fato, para buscar a sua igreja. A primeira vinda de Jesus, ela se deu para o perdão dos nossos pecados e salvação. A segunda vinda de Jesus, ela se dará para o arrebatamento da igreja, onde a igreja será elevada aos céus. Ela se encontra com Jesus nas nuvens, ressuscita os mortos, e aí passa-se o tempo da tribulação. A Bíblia diz que depois vem a terceira vinda de Jesus, que é de fato quando ele vem para aniquilar o poder do anticristo. Todo mundo conhece a história. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. Jesus vem com a igreja, resolve o problema e ele volta para julgar as pessoas, as nações. E os discípulos aqui, eles questionam Jesus acerca do tempo.
E é de tempo que eu quero falar nessa noite, é sobre isso que eu quero falar, o tempo. Volte comigo aí no capítulo 17, versículo de número 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência, formas, vestes, prédios, aparência. Aquilo que é santo, geralmente não costuma vir travestido de santo, ou seja, nós costumamos julgar uma pessoa geralmente pela sua aparência, sim ou não? Sim ou não? Se chegar um homem como eu, assim, pretinho, de terno e gravata, batendo na sua porta de manhã, assim, cedo, seguramente você vai pensar assim, esse cara é crente. Porque dificilmente você vai, né, no nosso país tem essa questão do racismo. Mas se vê um rapaz moreno, alto, do olho verde, branquinho, num carrão, bate na sua porta, você pensa, é um advogado. Porque nós costumamos julgar e medir as pessoas pela sua aparência, sim ou não? Infelizmente é assim. O ser humano, ele tem isso. Isso não vem apenas de nós. A Bíblia diz que o profeta Samuel, quando ele vai ungir um novo rei, ele entra na casa de Jessé e ele vê os seus filhos de porte, bonitos, fortes, altos, e ele pensa assim, certamente este é o novo rei de Israel. E Deus fala com ele, não, Deus não vê como o homem vê. Aí ele pergunta, há mais algum filho? Aí Jessé fala, tem um menino, Davi, que está lá no campo. Ele manda chamá-lo, todo mundo conhece a história, e Deus, no momento em que Samuel vê Davi, Deus fala com Samuel, eis aí aquele a quem ele escolheu para ser rei. E naquele momento, Samuel unge Davi a rei de Israel. Então, o homem, o ser humano, ele naturalmente, nós naturalmente costumamos julgar as pessoas pela sua aparência e discernirmos dessa forma. Porém, o texto está dizendo que o reino de Deus, ele não viria de forma aparente. Quando você vê um grande movimento, naturalmente as pessoas costumam dizer, aquilo ali é de Deus. Nós passamos por muitas fases, nós estamos no ano de 2019. Quem se converteu nos últimos 20 anos, viu muita coisa. Unção do riso, movimento de arrebatamento de igreja, um monte de coisa esquisita que aconteceu aí. Batismo com o Espírito Santo de uma forma estranha, dente de ouro. Quem acompanhou isso aí viu muita coisa que não passou de moda. E as pessoas achavam, nossa, o reino de Deus chegou de fato na terra, mas isso já acabou. Hoje dificilmente você vê isso, porque esse tipo de movimento, ele de certa forma ilude as pessoas. Quando você olha algo e fala, nossa, isso é maravilhoso, é novo, de repente passa. Sabe por quê? Porque o verdadeiro evangelho, ele está firmado na palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a minha palavra, ela jamais passará. Então você quer ver o reino de Deus de fato? Onde verdadeiramente é pregado o reino de Deus, onde verdadeiramente é pregada a palavra de Deus, aí sim está o seu reino. Imagina se você entrasse aqui na igreja hoje, tivesse uma banda maravilhosa, cantores, luz, fumaça, uma coisa assim, e eu começasse a falar, Deus vai te abençoar, vai te prosperar, e vai te dar isso, e você ia sair daqui cheio de emoção, apenas emoção. E o que seria de fato acrescentado à sua fé? Nada, apenas emoção. Porque emoção, ela dá paz. É como a droga, sempre vai ser necessária uma dose maior, mais forte. Porque chega um determinado momento em que aquilo já não satisfaz mais. Aí busca-se uma nova emoção, cada vez uma coisa diferente. Uma coisa diferente. As pessoas costumam falar, nossa, mas é chato ler a Bíblia, dá sono, isso. Sabe por quê? Porque nós não estamos acostumados de fato a buscarmos aquilo que Deus nos ensinou a fazer. Jesus, ele disse para eles assim, olha, o sinal da vinda do reino de Deus, ele não se dá de forma aparente. Quer ver? Verso número 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, ou seja, ele está aqui ou ele está ali, porque eis que o reino de Deus está entre, ele estava falando dele mesmo. Jesus Cristo, ele era o reino de Deus naquele momento. Os fariseus perguntavam, mas como e quando nós iremos ver o reino de Deus? Ele falou assim, olha, eu estou aqui. Ele era o reino de Deus, quer ver? Ele disse que se não fosse através dele, ninguém iria ver ao Senhor. Não é isso? Jesus Cristo, ele é o único caminho que conduz
ao reino de Deus. Como é que você imagina que é o reino de Deus? É um lugar onde você chega e lá tem um castelo, tem uma estrada bonita, um portão de ouro. É mais ou menos essa ideia que a gente tem, né? Mas o reino de Deus, ele é mostrado de uma forma um pouco diferente. E eu quero te mostrar isso nessa noite. Verso 22. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Irão dizer a vocês: ele está aqui, ou ele está ali. Não vades, nem os... Mas espera aí. Por que é que ele aconselha as pessoas a não seguirem alguém que está falando sobre o reino de Deus e que Jesus está aqui, está ali? Sabe por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas querem mostrar o reino de Deus de uma forma aparente. Venha para a minha igreja porque aqui não há dor, não há sofrimento, não há pobreza, não há doença. Já ouviu isso? Já ouviu isso na TV, no rádio, na internet? Pois é, isto é mentira. Ou que a Bíblia costuma chamar de doutrina de demônios. Porque o próprio Cristo, ele não pode se contradizer. Ele disse: no mundo tereis alegrias, é isso? Não. Ele diz: no mundo tereis. E o que é a aflição? Angústia. Ele está dizendo, Júnior, no mundo vocês vão passar por problema, gente. Mas tem de bom ânimo. Não porque você deve ter. Ele continua dizendo: porque eu venci o mundo. Então o que de fato edifica a sua fé e ancora você no reino de Deus não é a sua emoção, nem a sua convicção, mas a sua fé em Cristo. Você pode estar passando por qualquer momento de dificuldade, mas se você de fato crê em Jesus e na sua palavra, a sua esperança está nele. Não é isso? Nós cantávamos antigamente, como é que é? Nossa esperança é sua vinda, ó Rei dos Reis, vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Antigamente a gente cantava isso. A gente canta: me cura, me salva, eu sou, não é? Até o teor dos louvores mudaram. Antigamente nós adorávamos porque críamos que Jesus ainda iria voltar. Hoje em dia nós cantamos canções que massageiam o ego do homem. Então ele está dizendo assim: olha, não vá nesse movimento, me espere de acordo com a palavra. Quer ver? Verso número 23. Vou ler de novo. E dir-vos-ão: ele está aqui, ou ele está aqui. Não vades, ou seja, não vá, nem os cigais. Sabe por quê? Verso 24. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ele joga por terra aqui aquele ensinamento, aquela doutrina do arrebatamento secreto. Ninguém viu Jesus voltar. Não, todo mundo vai ver. E logo depois ele continua dizendo acerca de como foi nos dias de Noé. Noé ficou ali, ó. Tempo. Construindo um barco. Gente, é a mesma coisa que eu falar para você assim, ó, aqui na Barra tem praia, né? Deixa eu ver. A Barra tem praia, Minas não tem praia. Tá. Qual sentido tem de eu comprar o que vende na praia? Fala aí. Picolé? Mas picolé vende em qualquer lugar. O que tem na praia que só tem na praia? Camarão? Vende camarão de espetinho? Mesma coisa que eu comprar uma tonelada de camarão de espetinho para vender em Minas, na praia. Eu vou vender? Na praia não. Por quê? Porque não existe praia em Minas. Não tem como. Aí Jesus ele alerta, dizendo assim: olha gente, no tempo de Noé foi do mesmo jeito. As pessoas viviam de uma forma em que eles imaginavam que a vida era só ali daquele momento. E olha o que ele diz, verso 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja o quê? Rejeitado, reprovado por esta. Ele está falando de quem aqui? Dele mesmo. Jesus está no meio dos fariseus, dos seus discípulos. Os fariseus o interrogam acerca do reino de Deus. Aí ele dá uma resposta, depois ele responde aos seus discípulos. Ele fala: gente, antes do reino de Deus vir, é necessário que eu padeça e sofra muito, e que eu seja rejeitado por esta
geração, porque o profeta já dizia isso. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Ele não tinha aparência, era um homem de dores, como diz no profeta lá, acho que é Oséias ou Malaquias, não lembro, fugiu o texto agora. Isaías, melhor dizendo, Isaías fala sobre isso. Jesus, ele não tinha a aparência de um rei. Inclusive é uma canção católica que eu gosto muito, que diz assim: eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, mas por isso não creram nele e mataram o Salvador. Eles não viam em Jesus Deus, nem o seu reino, nem a sua glória. Eles viam um homem que era meio maluco, fazia coisas estranhas e se dizia ser o próprio Deus. Certa vez Jesus chega num lugar e começa a pregar e falar acerca da sua autoridade divina. Aí alguém vira e fala assim: não é esse aí o filho do carpinteiro, o filho de José? Quando João Batista está no deserto ali batizando algumas pessoas, ou melhor, no Rio Jordão, não no deserto, no Rio Jordão, quando Jesus chega, ninguém o reconhece, ninguém. Jesus chega na dele lá, encosta no barranco. Aí João Batista, que era o maior profeta naquela época, ele para tudo o que ele estava fazendo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém dava nada por um e nem por outro, apesar deles serem primos, né? As pessoas também nem associavam uma coisa a outra. Então Jesus disse assim: é necessário que eu sofra e padeça muito, mas mesmo assim esta geração não irá me aceitar, como é nos dias de hoje. O Jesus, o Deus que prospera, cura, liberta, Jesus faz tudo isso, mas ele não faz só isso. Esse todo mundo quer. Agora o Jesus que disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Esse poucos querem, porque na maioria das vezes nós queremos pegar a nossa cruz e jogar nas costas do outro. E não é nem de Jesus, às vezes é do pastor, é do marido, é da esposa, é dos filhos, não importa. Hoje em dia as pessoas têm dificuldade em levar a sua própria cruz, em entender que nós fomos chamados sim para poder sermos abençoados, mas também para padecermos por Cristo. Verso de número 26. E ele continua dizendo: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Ele refere-se a si mesmo. Verso 27 diz: eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. É pecado fazer isso? Sim ou não? Sim ou não? Fala mais alto. Sim ou não? Por quê? Porque é natural da vida. Todo mundo precisa comer e beber, não é? Todo mundo quer ter uma costelinha para poder abraçar à noite. É normal. Normal. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Não é isso que está escrito? Melhor serem dois do que um. Se um cair, o outro levanta. Enfim, é isso. E Jesus começa dizendo assim: olha gente, eles levavam uma vida normal, como você e eu vivemos. No verso 27. Comiam, bebiam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E sabe como é que foi esse dia que Noé entrou na arca? Foi um dia comum, como outro qualquer. Foi um dia normal. As pessoas acordaram, escovaram os dentes, tomaram café, foram para o trabalho, foram viver suas vidas, foram para a escola, foi cuidar da casa, cuidar de filho, foi fazer os seus planos, um dia normal, como todos os outros dias que já haviam acontecido. Um dia como qualquer um. Uma segunda-feira como a de amanhã vai ser, que nós imaginamos. Porém, ele diz assim: todo mundo estava fazendo tudo normal, vivendo sua vida e tal. E Noé continuava dizendo assim: gente, Deus vai enviar uma água sobre a terra para poder cobrir a terra e vai matar tudo que estiver fora da arca. É necessário que vocês entrem na arca. A Bíblia diz que de 2 espécies de cada animal entraram na arca. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você acredita que na frente tinha um leão? Aliás, tinha um leão, na frente dele tinha um cordeiro e logo depois um tigre? Eu acho que não, porque eles iriam, um devorar o outro ali naquela fila. É o que eu acredito. É uma bobagem, mas é o que eu acredito. Aí você para e imagina quantas espécies de animais existem no mundo. Muitas. Quanto tempo os animais levariam para entrar numa fila, em fila indiana, que é assim, seguida, dupla, eles iriam levar até entrar na arca, cada um ir para o seu compartimento ali, para o seu galinheirinho, para o seu chiqueirinho.
Ó. Sabe o que é triste disso? É que os animais entenderam. E as pessoas que ouviam e entendiam a língua de Noé não entenderam. Eles até viram um movimento, uns bichos estranhos passando, rinoceronte, girafa, elefante, castor, coati, camaleão, tudo quanto é animalzinho passando assim, indo tudo para um lugar só. Talvez Noé foi motivo de zombaria, né? Pregou e só ganhou bicho. Mas num momento, em um determinado dia, o bicho pegou, literalmente. Porque a Bíblia diz que eles faziam tudo isso até no dia, verso 27. Até o dia em que Noé entrou na arca. E o que aconteceu depois? E veio o dilúvio e matou a todos. Imagina o desespero desse povo. Imagina. Uma chuva não cai de uma vez. Ela começa com algumas gotas. Ela dá um sinal. Aliás, sempre vem aquele cheiro de chuva, né? Aquele cheiro de terra molhada antes da chuva. A chuva começou a pingar. Se você ler a história de Noé, a Bíblia diz que um anjo veio e calafetou a arca por fora. Ele betumou, né? Passou betume, não gosta de juntar a madeira, assim, a cola que tinha na época. Você imagina essas pessoas espancando a arca por fora, batendo nela, tentando entrar, gritando: Noé, meu Deus, como é que é o nome daquele homem lá? Abre a porta pra gente aí, pelo amor de Deus. Imagina. Milhares de corpos boiando em volta daquela arca, assim. Os corpos vinham e batiam na arca, se arrebentavam, e a chuva, 40 dias e 40 noites de chuva. Aí você fala: poxa, mas não deu tempo. Deu tempo. Ninguém constrói um barco em um dia. Constrói, Aninha. Seu marido trabalha com reparo de barcos, não é isso? Ele leva o quê? Um dia para construir um barco, para reparar um barco inteiro? Ele leva um dia só? Ó. Vai para o estaleiro. Se for para construir, tem que ter um projeto, tem que ter uma planta. Aí vai fazendo, uma coisinha dá errada, dá um ajuste, não é assim? Aí vai, chega num ponto em que tem que botar o barco na água para ver se ele não vai ter vazamento. Tira da água, leva de volta para o estaleiro, faz o reparo. Isso porque tem tecnologia naquela época que não existia nem eletricidade. A serra era no braço. O martelo era aqui, ó. Tinha furadeira não, para furar era no braço ali, ó. Quanto tempo esse povo teve para poder entender a mensagem? E mesmo assim eles não entenderam. Porque a Bíblia diz que veio o dia do Senhor naquele... Aliás, veio o dia do Senhor, não, veio a chuva naquele momento e consumiu a todos. Todos. Os que acreditavam e os que não acreditavam. Porque na verdade ninguém que não era da família de Noé entrou na arca. Ninguém. Só ele, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Só. Mas ninguém. Aí ele fala: assim será na vinda do Filho do Homem na terra. Verso 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Ló era o sobrinho de Abraão. Que, lembra daquele momento que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão, porque eles tinham muito gado, muitas ovelhas. Aí Abraão fala assim: olha, vê para que lado você quer ir e eu vou para o lado contrário. Aí Ló fala assim: eu vou para o lado de lá, que ele viu que tinha uma cidade grande e próspera, né? Sodoma e Gomorra. E Abraão vira e vai para o deserto, para o lado onde não tinha nada. Então Ló, ele escolhe viver uma vida onde ele achou que ele teria segurança, estrutura, uma cidade onde tinha tudo. E Abraão resolve ir para o deserto. O interessante é que Deus cumpre a promessa dele na vida de Abraão no deserto, onde não tinha recursos, não tinha possibilidade, ele não tinha amigos, ele não tinha nada para ir para aquele lugar. Sabe o que isso quer dizer? Que no deserto em que você está, ali a sua provisão é Deus. A sua confiança deve ser Deus, apenas isso. Não o que você tem, o que você faz, o que você é, o que você sabe, nada disso. A minha, a sua confiança deve estar unicamente em Deus. Mas a história fala a respeito de Ló. Verso 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu o que, irmãos? O que, irmãos? Fogo e enxofre. E matou a quantos? A quantos? A todos.
Deus. Imagina que desespero. O povo está em casa, de repente começa a cair fogo do céu. Pá, pá, pedra pegando fogo. Aquele pandemônio. Quando cai um temporal de raio, a gente já fica desesperado dentro de casa. Não é? Teve um temporal aqui, não sei se foi esse ano ou ano passado, que eu pensei que o mundo fosse acabar. Foi muito forte. Trovão o dia inteiro. Imagina aquele povo dentro de casa, na rua, trabalhando, na loja, fazendo uma compra, de repente começa a desabar o céu em cima deles. Aí nós temos o hábito de dizer assim: nossa, mas eu não esperava que isso fosse acontecer na minha vida. Mas quantas vezes você já ouviu pregar a respeito disso? Ó, quanto tempo, a mesma coisa, a mesma mensagem. Para de pecar, sai do pecado, seja fiel ao Senhor, mude de vida, cumpra seu ministério. Até que veio o tempo em que Deus veio e executou o seu juízo. Jesus faz a comparação, primeiro, dos dias de Noé, depois dos dias de Ló, e ele continua dizendo, no verso 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, ou seja, há de voltar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte. Lembrai-vos da mulher de... Vocês lembram da história da mulher de Ló? Deus ele envia 2 anjos. E esses dois anjos vão a Sodoma e Gomorra, atrás de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E Deus diz que o pecado daquele povo fedia tanto as narinas de Deus, que Deus ele fala assim: eu vou destruir, eu vou riscar essa cidade do mapa, eu vou destruir com ela. Aí Deus envia 2 anjos à terra, e esses 2 anjos vão até a casa de Ló, em forma de homens, né? Chegam lá, Ló os recebe, oferece comida a eles, e fala: não, a gente tem um negócio para fazer. Não, fiquem aqui pelo menos essa noite, amanhã vocês partem para fazer o que vocês têm de fazer. E eles concordaram em ficar. A Bíblia diz que era Ló, sua esposa, e 2 filhas que ele tinha. É isso. Esses 2 anjos chegam em forma de homem e comem na casa de Ló, e ali eles vão dormir à noite. A Bíblia diz que todos os homens daquela cidade vão até a porta de Ló e começam a bater na porta ali, pedindo que Ló botasse aqueles homens para fora de casa, para que eles tivessem relações sexuais com aqueles homens. Eles queriam estuprar os homens, que eram anjos na verdade. Eles gritavam e batiam na casa pela porta de fora. Ló abre a porta, sai, está escrito isso. Ele fala assim: gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso. Olha o que ele diz assim: eu tenho 2 filhas virgens. Se vocês quiserem, eu coloco elas aqui fora. Eu falo: não, nós queremos eles. E se você não fizer o que fizermos com ele, vamos fazer com você também. A Bíblia diz que por um determinado momento ali, Deus vai e cega aqueles homens, enfim, dispersa a situação. Eu te pergunto, tinha jeito mais para aquele povo? Sim ou não? Não tinha. Deus ele já havia executado o juízo dele. Deus falou: eu não quero mais. Então chegou o tempo aonde Deus diz: eu não aceito mais. E aí, meu irmão, não tem jeito. Não há dinheiro, sabedoria, não há absolutamente nada que faça você mudar a opinião de Deus quando Ele diz: eu não aceito mais. Não tem jeito. Não adianta mais orar, chorar, não adianta fazer nada. Quando Deus fala: chega, chega. Quando chega um momento de Deus ali, acabou. É como se você estivesse andando aqui, num precipício. Quando chega aqui na ponta, não tem mais para onde ir. Mas sabe o que a gente não repara? É que até chegar no precipício, nós andamos por um caminho longo. Longo. Quantos anos você tem, Cris? 42. Mãe? 66. Júnior? Sheila? Irmã Denilza? Dona Leotina? 93, né? Maria Lúcia? Dona Hermínia? Aninha? Irmã Denilza, já perguntei, né? Perguntei? 62, pai.
Marcelo, 10, os meninos estão dormindo aí atrás. Mais ou menos isso, 10 anos. Você já parou para pensar que você andou todos esses anos até chegar aqui hoje? Quantos anos, ó? Quantos anos você está andando na terra? Eu, 36, né? 36. Quantos anos nós estamos andando na terra ouvindo uma mensagem? Arrependa, muda de vida, se converte, larga o pecado. Não é isso? Ó. Aí eu te pergunto, e preste muita atenção nisso. Quem te garante se hoje não é o ponto final para a gente? Para mim ou para você? Porque a Bíblia diz que o homem, o ser humano, ele não pode acrescentar 1 milímetro à sua estatura. E você não pode acrescentar à sua própria vida nem 1 segundo. Porque a Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão nas mãos de Deus. Entendeu? Mas Deus, ele vem nos avisando, ó. Muda de vida. Se converta. Façam um compromisso com Deus e sigam. Vá até o final. Ah, mas é difícil. Claro que é difícil. Estou sofrendo. Vai passar por muito mais sofrimento na sua vida, porque a vida é assim. Sabe? Mas a Bíblia te dá tantas garantias acerca de que o sofrimento dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, de um monte de coisa que não precisa citar aqui, você sabe disso. O problema é que nós confiamos e esperamos naquilo que nós podemos palpar. É o amor correspondido, é a cura imediata, é o relacionamento, é tudo isso que a gente espera, mas que são coisas que vão acabar, vão passar, sabe? Nós vivemos em busca daquilo que vai acabar. Você já parou para pensar nisso? Nós vivemos em busca daquilo que vai acabar. Quando na verdade Jesus, ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus. Quando nós começamos a ler acerca desse texto, nós começamos a ler que os fariseus e os discípulos perguntavam a Jesus acerca do reino de Deus. Pelo menos eles ainda estavam interessados nisso. Eu te pergunto, você verdadeiramente sai da sua casa com a motivação de vir à igreja para poder aprender mais sobre o reino de Deus? Ou apenas uma forma de facilitar a sua vida, de ser abençoado, de ganhar mais dinheiro, de ser curado? Tudo isso vai passar. Tudo vai passar. Mas vai chegar um dia em que você e eu estaremos diante dele. E quando nós dizemos assim, vai chegar um dia, ninguém sabe que dia vai ser. Que ele vai voltar ou que nós iremos partir em direção à eternidade. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quantas vezes você acordou, Júnior, no meio da madrugada com seu telefone tocando? Júnior, surgiu uma emergência com uma viagem para Vitória. Quantas vezes? Muitas vezes. Aquela poderia ter sido sua última vez, como foi a do rapaz agora da ambulância. Foi a última. Pá, acabou. Assim. Porque ninguém espera. Nós esperamos que quem vai morrer são as pessoas que estão velhas ou que estão muito doentes. Há umas 2 semanas atrás, um músico aqui da cidade teve um problema sério de saúde, estava, e acho que ele está internado no Roberto Silvares. Ele está internado, está vivo. Um rapaz jovem, saudável, bonito, saiu, acordou cedo, saiu para trabalhar e acabou. Estudei com ele. Nós fomos para a faculdade juntos. Acabou. Aí eu te pergunto, quanto tempo você ainda tem? Não sei. Mas o tempo, ele continua correndo. Aí Jesus, ele continua dizendo, no verso 30, é isso? 33. Acabei falando da mulher de Ló, nem terminei a história, né? Enfim, Deus falou, olha, desce, vai embora com sua família e nem olha para trás. Elas desceram e ela veio e olhou para trás, virou estátua de sal e acabou. Pronto. Verso 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida, irá salvá-la. Peraí, mas perder a vida, você sabe o que é perder a vida? É isso que você está fazendo aqui agora. Você poderia estar em casa assistindo Faustão, Fantástico, sei lá mais o que passa domingo à noite, não sei. Mas quando você acha assim, eu vou para a igreja, é chato, de novo, mãe, eu não quero ir hoje não. Não tem isso que a gente... As pessoas no mundo acham que você está perdendo seu tempo. Está dando dinheiro para enriquecer pastor. Está deixando de curtir o melhor da sua vida.
Essa é a imagem que as pessoas têm. Fulano está perdendo a vida, perdendo a juventude. A Bíblia diz: lembra-te do teu Senhor nos dias da tua mocidade. Eu tenho 36 anos, vim para a igreja com mais ou menos 15, 16 anos. Fiz muitas coisas erradas nesse tempo, mas já são 20 anos ou 21 anos até aqui. Quem me dera poder ter conhecido mais cedo e ser fiel ao Senhor. Eu não sei com quanto tempo você conheceu e entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas se você pudesse voltar no tempo, eu tenho certeza que as suas escolhas seriam diferentes. Coisas que você fez, viveu, fez às outras pessoas ou deixou de fazer, com certeza hoje você faria diferente. Ou se você pudesse voltar no tempo. Mas infelizmente, como dizia Cazuza, o tempo não para. Não para. Hoje o homem mais rico do mundo é o dono de uma empresa chamada Amazon. Ele é o homem mais rico do mundo. Se ele ficar doente hoje, você acredita que quanto do dinheiro dele ele daria para ser curado de uma doença de morte? Quanto? Tudo. 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 Se você ficasse doente e algum médico falasse: olha, eu tenho a cura para o seu problema, você vai ficar sarado de verdade mesmo, sem charlatanice. Mas eu quero tudo que você tem. Eu quero sua casa, seu carro, suas roupas, tudo. Você daria sim ou não? Daria. Se fosse para o seu filho, mesmo que você daria, você pegava até emprestado para dar. Mas todo o dinheiro do mundo não compra nenhum segundo de tempo. Tempo. O tempo não se compra. O tempo você gasta. E a questão é como você tem gastado os seus dias. Como você tem gastado o seu tempo. Sabe? Quantas horas tem um dia? 24. Dividido em 2 de 12, não é isso? Quantos dias tem uma semana? 7. Quantas semanas tem um mês? 4. Quantos meses tem um ano? 12. Aí você pega a sua idade e divide pelos anos, depois pelos meses, depois pelos dias, pelas horas, pelos minutos. Quanto tempo Deus já te deu nessa vida para você verdadeiramente mudar de vida? Aí eu te pergunto, quanto tempo mais você precisa? Você fala: pastor, não sei, 1 ano, 2, 10. Tudo bem. Mas será que você tem esse tempo? Será que eu tenho esse tempo? Ninguém sabe. Aí quando nós deveríamos gastar os nossos dias em busca do reino de Deus, aquilo que é eterno, nós passamos atrás de coisas materiais que vão ficar aqui, que a ferrugem e a traça corroem, e que não podem entrar no reino de Deus. Como diz aquele versículo, do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não vale a pena. O que vale a pena é você viver o tempo de Deus e fazer aquilo que Deus determina para você. Porque há um verso na Bíblia que fala a respeito disso. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 3. Eu nem precisava ler isso, mas que todo mundo conhece. Todos encontraram? Quantas estações existem no ano? 4. Primavera, verão, outono, inverno. Agora nós estamos na primavera do ano de 2019. Depois da primavera virá o verão, o período mais quente, e aqui na nossa região de chuvas também, né? Que chove mais no verão do que no inverno. A primavera, ela é chamada da estação das flores, não é isso? Sim ou não? Estação das flores, a nossa cidade tem muitas árvores e fica tudo muito bonito. Depois da primavera vem o verão, época de calor. As flores já não estão mais tão viçosas, elas começam mais a... Depois do verão vem o outono, a época que as árvores começam a secar, as raízes ficarem expostas, as folhas e frutos morrerem. E logo depois disso vem o inverno, época de frio, de seca, de recolhimento. A vida do ser humano ela é da mesma forma, mas diferente da natureza, ela não se renova. O ciclo das nossas vidas ele é um só, onde você nasce, como diz a ciência, nasce, cresce, se reproduz e morre. Sabe?
qual estação do ano você está vivendo? Ou melhor, qual tempo da vida você está vivendo? Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1 está escrito: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de derribar e tempo de... Olha para cá. Aí eu te pergunto, que evangelho é esse que diz que você sempre vai ganhar, você sempre vai vencer? Não está escrito aqui. Não está escrito. Nós até cantamos uma música que biblicamente ela é errada. Quem tem promessa de Deus não morre. Não morre. Já viu isso? Mas não é no sentido de não morrer para sempre. Diz que quem tem promessa de Deus não morre e tem a fé de Abraão. Deus ele promete a Abraão quantos filhos? Vamos lá rapidinho. Quantos filhos? Quantos? Milhões, bilhões, zilhões de filhos. Ele fala, olha para o céu, ele conta as estrelas. Não dá para contar, Senhor, tá lá. Esse é o número da sua geração. Agora olha para a areia do mar, conta os grãozinhos. Não dá, Senhor. Mas quantos filhos Abraão viu vivos dele? 2. Ismael e Isaac. Só. Não foi? Foi isso. Ele não viu nem os seus netos. Não viu. Então assim, é algo muito simples. O reino de Deus ele não é aparente. Porque se você espera, de fato, que a transformação, a mudança, aquilo tudo que a gente quer que aconteça na nossa vida vai acontecer de forma imediata, não vai acontecer. Porque a Bíblia diz que há um tempo para tudo. Tudo. Há o tempo de você começar a chorar, lamentar, se arrepender, se consagrar, buscar, dedicar-se ao Senhor. Muitas lágrimas, sofrimento, calúnia, perseguição, injúria, difamação. Muitos sofrimentos por causa de Cristo, do Evangelho e da sua fé. Nossa, fulano, eles falam isso de você. Eu sei, fulano era até gente boa, mas depois que virou crente ficou chato. Ah, fulano agora tudo é igreja, tudo é Jesus, tudo... Não é assim? Onde estão os amigos que antes rodeavam a sua mesa e a sua casa? Ó, foram embora. Que enchiam a sua casa nas festas e nas comemorações, cadê? Não tem mais nenhum. Os dias de solidão, de problema, de angústia, de doença, raras são as pessoas que pegam isso aqui e falam, pelo menos fulano, você está vivo. É ou não é? Onde estão? Sabe por quê? Porque o tempo passa. O tempo passa. Há tempo para tudo na vida, o texto diz. Verso de número 4. Tempo de chorar e tempo de... Então não está dizendo que o crente nunca fica triste. Tem dias que nós choramos, sim. Mas há tempo de alegria. Tempo de prantear e tempo de saltar. Sabe o que eu acho estranho? É que tem gente também que só vive pranteando. Reclama de tudo. Nada tá bom. Nada tá presto. E todo dia um problema. E todo dia uma dor. Gente, é chato. É chato. Sabe? Tem hora que dá vontade de falar assim, ó, dá um tempo. Para tanto frege. Isso aí é... Sabe? Para. Porque há um tempo para isso. Quando você perde uma pessoa, quando alguém muito próximo a você morre, algumas pessoas falam assim, ai, que Deus conforte o coração da família. Não, você que tem que ir lá e confortar alguém, aquela pessoa que está sofrendo. Não chore, meu irmão, porque agora fulano está com o Senhor. Não, você deve chorar. A psicologia diz isso, você deve viver o momento do luto. É normal. Mas você não pode viver o resto da vida em luto. Entendeu? Você passou por um sofrimento quando era jovem, quando era criança, mas já passou. Você não pode trazer isso para a sua vida adulta, porque isso vai destruir sua vida, seu casamento, seus relacionamentos, seu trabalho, tudo isso. Sabe? É uma coisa de cada
vez, nós homens temos o privilégio divino de não sermos iguais às mulheres. Desculpa se isso soa como uma ofensa, mas não é uma ofensa. Porque o homem não é sentimental, o homem é passional. Mas não é sentimental. Você fala assim, se eu encontrar uma pessoa e falar assim, e aí, seu macaco, como é que você está? Fala, ah, beleza, seu orelhudo. Esse é um elogio entre os homens. Agora, se uma mulher chegar e falar assim, menina, seu cabelo tá um bagaço, acabou, a mulher vai para casa, chora e compara o cabelo dela com a outra e fica com raiva. Nós homens nem aí, nem aí. Mas você vê com a mesma camisa 3 vezes no culto e daí a mulher ainda que preocupa se a camisa está lavada, que a gente bota no lugar, se estiver suada, pega, usa de novo e não tá nem aí. Sabe? A simplicidade da vida. Sabe por quê? Porque o tempo ele não para devido aos seus problemas. Não é porque você está sofrendo que o mundo ao seu redor vai parar por causa do seu sofrimento. Não vai. Tome a sua cruz e siga a Jesus. É isso. Aí ele continua dizendo, verso número 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de quê, irmãos? Isso serve para vocês que são mães. Tem mães que criam meninos e não homens. Se seu filho nasceu macho, faça dele um homem, não um moleque. Há homens que não rompem na vida porque a vida inteira estão agarrados na barra da saia da mãe. Tem um problema? Mamãe, tudo é mamãe. Eu tenho uns vizinhos lá que... ainda bem que um deles desapareceu de lá. Olha, a palavra que a gente ouve o dia inteiro é mamãe, não sei o quê, mamãe. E o mais novo deles é acho que uns 10 anos mais velho que eu. Mamãe, não sei o quê, mamãe. Não é? É um inferno isso. Graças a Jesus Cristo, eles desapareceram lá da rua, um deles. Mas é um inferno, É briga, é cachaçada, é droga, não sei o que, e xingamento, o dia inteiro. Graças a Deus, agora depois de umas orações que a gente fez, eles vazaram de lá. Graças a Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que há tempo de abraçar. É esse momento que eu vivo, por exemplo, com o Marcelinho. De educar, de criar, de guiar, de direcionar, sabe? De construir o caráter, de ajudar nas escolhas. Esse é o tempo de abraçar. Mas vai chegar um momento que você tem que fazer igual a águia. A águia faz assim. Ela pega seus filhotes, né, cria eles lá em cima no penhasco, numa pedra grande. Ela desce para caçar, pega os alimentos, chega lá em cima, ela despedaça o alimento e dá aos filhotes, eles comem. E eles vão crescendo. Chega um determinado momento que eles já estão grandes. E a primeira experiência que eles têm é aprender a voar. Você já deve conhecer essa história. A águia pega o filhote e empurra ele para fora do ninho, de cima de um penhasco. É sério. Ele cai de lá e se debate, e vai caindo, e ela só observando. Desesperada, de repente, quando está perto de se arrebentar no chão, ela vai e desce de uma vez, cata ele pelas garras e leva de volta para o ninho. Você imagina o trauma que ele não fica dentro do ninho ali. A vida é assim. Chega um determinado ponto que Deus fala assim, olha, ei, já fiz muito por você, bora. Aí Deus pega e vai falar assim, vai. Aí você fala, nossa, isso é loucura. Não, isso é bíblico. Porque Jesus, quando ele chama a comissão dos 70 e os 12, ele diz, eis que vos envio como leões, como ovelhas, no meio de quem? Dos lobos. Porque ele sabia que a ovelha é obediente. E mesmo que ela estivesse diante de um lobo, não importa. Foi como Daniel na cova dos leões. Os leões não puderam fazer nada a ele. Ou como Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. O fogo não pôde matá-los. Matou os guardas do lado de fora, mas não aconteceu nada com eles. Paulo e Silas na prisão, eles foram libertos. Sabe? Você precisa confiar e acreditar em Deus. Talvez esse já seja o tempo de você parar de pedir. Deus me dá, Deus faz. E agradecer pelo que Ele te deu e fazer aquilo que Ele te mandou fazer. Pega e vai. É assim. Verso
6. Tempo de buscar e tempo de... Quem gosta de perder? Levanta a mão. Ninguém? Mas perder é bom, gente. Você gostaria de perder 10 quilos? Ah, então você gosta de perder, né? Ah, sim. Tá certo. Perder faz parte da vida. E nós lemos no texto, lá atrás, que para que você ganhe a sua vida, é necessário perdê-la. Sabe como? Se perder nos braços de Jesus. Deus, toma minha vida. E a minha vida é minha vida mesmo. É o meu tempo. Sabe? São os meus pensamentos, minhas atitudes, meu dinheiro, minha casa, meu carro, minhas roupas, tudo. Tudo é teu, Senhor. Está aí. Eu me coloco à sua disposição, Deus. Você tem coragem de falar isso para Deus? Mesmo. Porque o homem que era totalmente entregue a Deus, Deus olha do céu para a terra e chama Satanás. Fala, diabo, vem cá. Aí o diabo chega e fala, o que foi, Deus? Chega aí, rapaz. Aí Satanás chega lá. Pá. Hein? Você estava onde? Aí Satanás fala, estava dando umas voltas aí. Não tinha nada para fazer, estava bordejando, como dizia antigamente. Aí Deus fala assim, quando você estava andando na terra, lá pelo Oriente, assim, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, temente a mim e que se desvia do mal. Sabe? Jó gastava os seus dias servindo e buscando a Deus. A Bíblia diz que pela madrugada ele levantava a orar, a buscar a Deus e sacrificava pelos pecados dos seus filhos. A vida dele era buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que não havia ninguém na terra próspero como Jó. E ele não buscava riqueza, ele buscava Deus. E nós fazemos o contrário. Quando eu tiver minha casa própria, quando eu tiver meu carro, quando eu tiver meu trabalho, quando eu tiver minha esposa, quando eu tiver... aí eu vou... Quem garante que você vai chegar até lá? Sabe qual dia que você tem para fazer alguma coisa? Hoje. Porque como diz aquela canção, amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. O tempo é hoje. Houve um rei, filho de um outro rei, que ele mesmo conhecendo a história que seu pai havia passado nas mãos de Deus, o pai dele ficou maluco e foi para o mato. A Bíblia diz que ele ficou um tempão lá, as unhas dele cresceram como de um bicho, o cabelo dele parecia a juba de um leão, a barba enorme, e ele pastava no meio dos bois. Ninguém podia chegar perto dele para dar comida, que ele queria avançar e matar. Este homem era um rei. Ele era o maior rei do seu tempo. Rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que construiu jardins suspensos. Homem forte, poderoso, majestoso, mas que teve que comer comida de bicho para verdadeiramente entender quem era o Senhor. Mesmo depois de ele ter passado tudo isso, que ele desperta da sua loucura, aí sim ele passa a dar glória a Deus, e a Bíblia diz que ele teve um filho. E sabe o que o filho dele fez? Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 5. O título é O Banquete do Rei Belsazar, a Mão Misteriosa. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus... O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Verso 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos da mão de homem e escreviam defronte do castiçal,
na estucada parede do palácio real. E o rei via parte da mão que estava... Olhe para cá. Resumindo a história, o rei Belsazar fez um grande banquete, chamou 1000 convidados e mais algumas pessoas, e ele tinha muitas mulheres e concubinas, que eram mulheres que apenas dormiam com ele, que era do seu harém. Ele estava fazendo sua farra, sua festa, vivendo sua vida, como nós vemos aí pelo mundo afora. Mas num determinado momento, ele se lembra que o pai dele havia saqueado o templo de Deus que ficava em Jerusalém. E lá ele pegou os utensílios. O utensílio era isso aqui, era um copo, era um pires, era um púlpito, eram as coisas que tinham dentro do templo de Deus. As peças de ouro, de prata, enfim. Ele se lembra que tinha uns copos de prata, uns negócios de ouro lá e tal. E ele manda os seus servos trazerem aqueles utensílios para que eles comessem e bebessem naquele banquete. Ele usou aquelas coisas que eram consagradas a Deus para satisfazer o seu ego, o seu momento, a sua farra, vamos dizer assim. Naquele momento, a Bíblia fala que na frente de um castiçal, todo mundo sabe o que é castiçal, né? Naquela época, dentro do templo, todo mundo aqui conhece, você já viu um candelabro que tem assim, 7 negocinhos, 7 lâmpadazinhas, um símbolo que tem em Israel? Aquilo também é chamado de castiçal, que eles botavam fogo ali em cima com azeite e aquilo ficava pegando fogo. Mas enfim, tinha um castiçal pegando fogo assim, e eles botaram o corote para dentro, só no corote Juninho, usando os utensílios da casa de Deus. Aí a Bíblia diz que o rei, ele olha como se fosse na lâmpada assim, ó. Vamos apagar aqui. Ele olha, acende, Marcelo, pensa que falou. Ele olha para a lâmpada e já meio chapadão lá, ele vê uns dedos, como se fosse a mão de um homem escrevendo na parede. Mas, gente, eu já vi cachaça que faz o homem chorar, que faz o homem virar cantor, que, já viu isso? Que faz o homem para a casa dos outros perturbar, que faz o homem ficar abraçando todo mundo, que faz o homem virar gay, tem um monte de trem. Que a gente vê uns, né? Você tem um programa do Ratinho que tem lá, como é que é o nome? Aquele quadro? Cachaça faz coisa. Já viu isso? Os bêbados brigando, os homens ficam valentes. Agora você vê uma mão escrevendo na parede. Esse homem deve ter esfregado os olhos e falou: peraí, que vinho é esse? Que negócio é esse aqui? Ele olha contra a luz e vê uma mão escrevendo na parede. Imagina você estar em casa já meio quase dormindo assim, você acende a luz do quarto, botar a penumbra dentro da casa, a luz do banheiro acesa, não sei como é que é a sua casa. E aí você vê na parede um dedo escrevendo algo. E ele não compreendia. Verso: na mesma hora apareceram os dedos da mão de um homem e escreviam de frente ao castiçal na estucada parede do palácio. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante, o cara ficou pálido. E os seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um contra o outro. O homem tremeu na base na hora que ele viu aquilo ali. O cara ficou... Verso 7. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não turbem os seus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias que teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Verso 12.
porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência ou conhecimento, e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou ao rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e solver dúvidas. Agora, se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a tua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo. Olha para cá rapidinho. O rei ficou tão perturbado que ele falou assim: eu preciso entender o que está escrito ali, porque isso não é normal. Ele manda chamar todos os adivinhadores, pai de santo, tudo que de acho que tinha lá, para alguém revelar para ele o significado daquela escrita. E ninguém conseguia entender nada. Aí a rainha lembra que no tempo de Nabucodonosor, pai de Beltesazar, houve um homem na terra, chamado Daniel, que eles achavam ter os espíritos dos deuses, porque eles criam dessa forma, mas na verdade ele tinha no Espírito Santo de Deus. E ele manda chamar Daniel, conta a história toda e fala assim: olha, se você interpretar o meu sonho, eu vou te dar um monte de riqueza de ouro, vou botar um trem bonito no seu peito de ouro, e vou te dar o terceiro lugar no governo, ou seja, mando eu acima de você, abaixo de você manda o meu herdeiro, e abaixo do meu herdeiro manda você. Sabe? É como se ele fosse, tem o presidente, o vice-presidente, logo depois do presidente, do vice-presidente vem o presidente da Câmara, ou seja, se os dois forem depostos, quem assume o comando do país é o presidente da Câmara. Sabe? Foi oferecido a ele este cargo. Poxa, quem que não queria? Falou: olha, você vai lá, fala a interpretação daquilo que Deus te der, e você vai ser o terceiro homem mais poderoso do mundo. Porque a Babilônia era o maior império do mundo, é como se fosse os Estados Unidos de hoje. Sabe que o homem fiel a Deus disse para ele: fica para você a sua riqueza. Minha riqueza é o Senhor. Então ele não fazia a obra de Deus por aquilo que ele iria receber dos homens. Ele fazia porque ele conhecia o Deus que havia livrado ele da cova de leões, que havia livrado seus amigos da fornalha. Sabe? Ele era alguém convicto que deveria gastar o seu tempo com Deus, porque ele sabia que todo o ouro e riqueza e fama que ele juntasse na terra ficariam aqui. Ele fala na cara do rei: fiquem para ti as tuas riquezas. Verso 17, parte B. E dá dos teus presentes a ouro, todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Verso 18. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações, línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu reino se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como boi, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, a quem quer que constituiu sobre eles. Verso 22. E tu, seu filho Beltesazar, não humilhastes o teu coração, ainda que soubestes de tudo isso. Daniel fala: rapaz, olha para cá. Você viu o que seu pai passou? Pela soberba do seu coração.
por brincar com Deus. E mesmo assim você pega dos utensílios da casa de Deus e abusa com a cara de Deus. Sabe o que há de mais santo na sua vida? Você. A Bíblia diz que o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquele que destruir o templo de Deus, o seu corpo, Deus o destruirá. Olha como isso é sério. Aqui esse rei pega os utensílios, negócio de sabe, matéria, e usa nas suas farras. Aí eu te pergunto, o que você tem feito do seu corpo? Aonde é que seu corpo está indo? Como é que ele está adornado, vestido? E eu não estou falando de usos e costumes, não. Eu estou falando exatamente do seu tempo. Tempo que você gasta na frente da TV, do celular, do futebol, com as coisas que, sabe, que enchem o seu coração, com trabalhos desnecessários, com conversas que não levam a nada, com companhias que não te levam a lugar nenhum. O que você tem feito com o seu tempo? O que você vai fazer amanhã de manhã? O que você vai fazer amanhã de manhã? Eu vou trabalhar, vou descansar, vou cuidar da minha casa. Quem te garante isso? Quem te garante que amanhã à noite você não está aqui, ó, dentro de um caixão com essa igreja cheia de pessoas cantando e chorando por causa da minha ou da sua morte? Quem te garante isso? Ou da minha, não sei. Sabe? Daniel fala para ele assim: olha, rapaz, você viu tudo que o seu pai passou e você não aprendeu. Nós devemos aprender com os erros dos outros, mas a gente insiste em cometer os mesmos erros achando que conosco vai ser diferente. Não vai, porque Deus, ele não muda. Deus vai passar a mão na cabeça. Deus não faz isso. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Em uma das estações do ano da sua vida, como nós falamos lá atrás, as estações do ano. Sabe? O que você plantou está plantado. Você vai ter que colher. Mas eu quero te dizer nessa noite: gaste o seu tempo em plantar coisas no reino de Deus que vão frutificar para a vida eterna a partir de hoje. A partir de hoje. Porque com esse homem aqui, verso, salva aí, 23. Porque com este homem, com este rei, Deus faz uma mão aparecer e escrever uma língua que ele não entendia, e ele chama Daniel para interpretar. No verso 23 diz: e te levantastes contra quem? O Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Verso 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, porém, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Quem é que está esperando, olha para mim, quem é que está esperando receber um grande prêmio, uma bênção, uma promoção, não sei, no seu trabalho? Quem está esperando receber alguma coisa desse tipo e vira na cara daquela pessoa que pode lhe dar isso e fala assim: olha, para você, acabou. Deus acabou com a sua história. Você acha que ele queria ouvir isso? Sim ou não? Sim ou não? Não. Imagina você estar com uma vida complicada, chega para pedir um conselho, e ao invés de alguém dizer assim: olha, vamos orar, tenha fé, porque Deus, ele vai mudar o quadro da sua vida, vai te abrir uma... Deus... Alguém vira para você e fala: olha, você está passando isso porque lá atrás você aprontou, porque você não é fiel a Deus, porque você não cumpre com o dever que você tem que cumprir, porque você verdadeiramente não busca. Quem que quer ouvir um negócio desse?
Eu, como pastor, você acha que alguém vai vir para essa igreja ouvindo isso? Sim ou não? Já me disseram, muda seu discurso, você é muito duro, mas eu não posso mudar a palavra de Deus. Eu não posso fazer isso. Não tem como. Porque um dia eu vou ter que dar conta da vida de cada um de vocês e daquilo que eu falei. Como é que eu vou chegar para Deus e falar, não, Deus, que eu fiz festa dos jovens, e não sei o que, o dia das mulheres, e aquele negócio tudo, e tá, mas você pregou o evangelho? Então, Deus, peraí, aí nós fizemos a caminhada profética, do não sei o que, então, aí vieram tantas pessoas, veio o cantor fulano, aí Deus, não, legal, mas e o evangelho foi pregado? Então, Deus, aí naquele dia, aí, no final das contas, Deus veio e fala assim, rapaz, mas você não precisava ter feito nada disso. Mas, Senhor, em teu nome profetizamos, curamos. E Deus fala, apartai-vos de mim, sai fora, maldito, porque eu não vos conheço e nunca tive parte nas suas obras. Você acha que isso é brincadeira? Você acha que isso é brincadeira? Por isso nós começamos falando lá atrás, movimentos aonde Deus não está. Ventos de doutrina, aonde Deus também não está. Doutrinas de demônios, aonde Deus também não está. Saia daqui com seu coração pesado nessa noite, com a sua mente reflexiva. Deus, eu preciso mudar de vida, hoje. Do que assim, o pastor falou em línguas, silabachures e não sei o que, e revelou o CPF, não sei o que, e viu que... Para quê? Para quê? Para você voltar mais vazio no próximo culto e sair daqui mais vazio? Jamais farei isso. Quando estiver vida e o Senhor me conservar, eu vou pregar o evangelho fielmente, ainda que eu esteja aqui dentro dessa igreja sozinho. É isso. Daniel vira na cara do rei e fala assim, você não tomou vergonha na cara enquanto era tempo, porque exemplo você tinha dentro de casa, e você pegou aquilo que era de Deus e foi para a esbórnia. Você abusou da cara de Deus, rapaz. Você brincou com Deus. Você devia ter ouvido pelo menos as histórias do sofrimento que seu pai passou, e nem para isso você prestou atenção. Agora já era. Já era, cara. Acabou. Ponto final. Agora você desce do ônibus. Chegou no ponto final. Aí ele vira e diz, verso 29. Então mandou Belsazzar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador. Verso 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Ele prometeu algo a este homem, a Daniel, que ele nem viu se cumprir. A reflexão que eu quero fazer com você nessa noite é: quanto tempo você tem para fazer aquilo que Deus mandou você fazer? Ou quanto tempo você ainda tem? Feche seus olhos por um momento.